é visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Eu acho que ele não quer deixar a política no Brasil solta e o chuchu soltinho, livre, leve, solto, pra bagunçar a casa. O que você acha, Tati? Eu acho a mesma coisa. Eu acho que a situação dele está muito fragilizada. Você vê, essa semana o PCC tomou as manchetes de todos os jornais. A gente teve aquela ida do Flávio Dino não muito bem explicada. E aí essa armação agora, que desde fevereiro esse processo já estava andando, quer dizer, isso é uma investigação que vem ainda do governo do Jair Bolsonaro, que é muito antiga na Polícia Federal. Essa que estava protegendo o Moro e outras atividades, que acabou prendendo ontem 24 pessoas, por coincidência, na mesma semana em que ele faz ameaças veladas ao Sérgio Moro pessoalmente, né? Ele fala o absurdo que falou. E então a gente olha para um presidente em estado, assim, para eu ser bem boazinha com ele, assim, para eu ser bem politicamente correta, senil é o mínimo. Porque é uma pessoa que diz esse absurdo. Eu vi várias declarações de jornalistas dizendo: o nosso problema é que ele não cala a boca. Reclamavam do Bolsonaro, não era? Que o Bolsonaro falava, que o Bolsonaro só dizia merda, e agora passa um pano para o Lula o tempo todo, só que tem uma hora, como agora, Timóteo, que não dá mais para passar pano. Ele falou aquilo, que ele queria acabar com o Moro, para dizer uma palavra bem suave aqui. Aí depois aí teve essa deflagração da Polícia Federal, aí veio a esquerda e a narrativa, e os jornalistas diziam: tá vendo? O Lula, apesar de não gostar, salvou o Sérgio Moro. Aí vem ele, no dia seguinte, e contradiz toda a narrativa, quer dizer, não acertam mais nem na mentira, tá entendendo? As narrativas são tão narrativas e são tão mentirosas e são tão montadas com esse conluio de imprensa que já não dá tempo, tá entendendo? Eu quero saber qual vai ser a passada de pano agora, não tem mais. Porque a imprensa ficou passando pano, porque o Bolsonaro, que era ruim, não podia dizer uma coisinha que a imprensa, pau, em cima. Agora o Lula fala absurdos, coisa de gente, no mínimo, senil. E aí a imprensa passa pano. Só que não dá, gente. Todo mundo, até do Centrão, agora está com medo, né? Porque não era só o Moro que estava ameaçado, outras autoridades também estavam. E a gente sabe o ditado: quem tem medo, né? Então, assim, a partir de agora, a galera está olhando para o Lula como parceiro do PCC e não está achando muito bonito, né? E eu acho que ele não vai para a China para não abandonar o posto para o Alckmin. Porque se abandonar o posto para o Alckmin, eu acho difícil ele subir de novo. Acho que a CPI vai sair, agora mais que nunca. O Lira rompeu com o Pacheco também, que foi um divisor de águas, dizer assim: eu não vou, aí o Lira não vai, mas vai a JBS, aí agora o Lula não vai para a China. Eu acho que o Lula também está com muito medo de sair daqui e deixar essa situação exposta, porque o fato dele ir para a China, com o Xi Jinping tendo feito acordo com Putin na semana passada, também afasta ele bastante do governo do Biden. E aí a situação dele está muito complicada. Ele jogou a nossa política externa no lixo quando fez esses acordos. Eu não sei o quanto do Brasil ele já negociou com a China, né? Eu não sei, mas eu acho que muito ele negociou com a China. Acho que muito ele deve à China a sua eleição. Não sei em que aspecto, mas acho que deve à China isso. E agora ele não vai conseguir nem ir à China, porque é tão ingovernável o estado que ele deixou, o Brasil e a sua própria gestão, que ele não tem mais nem como sair do Brasil. Se ele sair da cadeira, alguém senta, eu acho. A máquina de verdade, Tati Mandelli, aqui ao vivo conosco. Nós andamos ligando os pontos aí entre o PT e o PCC e tomamos Chateauban. Eu, pelo menos, tomei. O vídeo tive que tirar. Então, assim, é lógico, né? E essa associação maior veio por causa de um contador, que, inclusive, é o mesmo contador do PCC, do filho do Lula, o prédio do Lula, enfim. Mas isso a gente não pode falar, essa associação assim, a gente não pode fazer. A gente tem que largar as duas informações separadas. Mas aí a pergunta que fica, depois de tudo isso que está demonstrado aí, é quem mandou dar a facada em Bolsonaro? Quem mandou matar Celso Daniel? O que aconteceu com o avião do Eduardo Campos?
Quando a gente vê coisas assim tão planejadas, assim num print de celular, 550 mil dólares para poder alugar um prédio, para ficar vigiando o Moro, para poder alugar isso, para poder ter carro, para poder disfarçar chácara, arma, o caramba. Quando a gente vê o nível de organização deles, a gente tem que se perguntar, existe outro grupo no Brasil com capacidade para executar esses planos? E estão executando esses planos favoráveis a quem? Não é a primeira vítima, né, brasileira nisso. Então, a gente precisa ver, porque talvez quem matou Marielle também seja o mesmo. Claro, olha, Eu falei isso na hora que eu vi a matéria dele, estava no avião, que eu vi que ele tinha mandado, tinha dito que queria fazer isso com o Moro. Para mim, aquilo talvez fosse o sinal verde. E aí a Polícia Federal, no dia seguinte, tornou público, né? Eita, é bomba, hein? Rapaz. Mas só é a minha opinião, isso não é, né? Mas quando eu li, a primeira coisa que me passou, e uma notícia depois da outra, você vê que na sequência ele vem de bonzinho, né? Não, a Polícia Federal é que protegeu o senador. De novo, gente, essa operação foi deflagrada em 2022, não tem nada a ver, uma Polícia Federal independente, que está fazendo um trabalho independente, quanto mais independente, melhor, tão independente que o Lula nem estava sabendo que estava desarticulando. Então, assim, e agora vem dizer que foi armação do Moro, já não ataque a uma Polícia Federal mais independente, né? Atacou também a juíza, que é a Gabriela Hart, que também foi quem confirmou a sentença dele lá no caso do sítio de Atibaia, que o Sérgio Moro já tinha saído, e ela, Gabriela Hart. Então, nessa fala dele, que ele disse que foi uma armação, ele fala, parece que a juíza nem estava no lugar dela, não sei o quê. Eu estou falando, mas eu não sei. Quer dizer, nós estamos assim, o que me deixa assustada mesmo é perceber o quanto de uma narcoditadura nós estamos nos aproximando. Ô, Tati, você acha que essa ação da Polícia Federal foi em função do prestígio que o Moro tem na Polícia Federal? Essa deflagração de todo esse esquema para pegá-lo? Ou você acha que foi... A gente estava conversando disso ontem, né, Timóteo? Eu acho que isso é resultado de um ministro da Justiça extremamente competente, que se chamava Anderson Torres, absolutamente justo, que também casualmente está preso. Exatamente, bem lembrado, Tati. Pois excelente. Então, a gente precisa pensar isso, sabe, Vanessa? Nós tínhamos uma Polícia Federal que funcionava, um ministro da Justiça isento, no mínimo, do pessoal do tráfico, e hoje nós temos um ministro da Justiça que passa pano e sobe na favela. Perfeito. Eu não sei, assim, é uma diferença bastante grande. E a coisa que mais tem que deixar nós todos horrorizados com relação a essa narcoditadura é porque o Anderson Torres está preso, né? Continua preso, gente. É triste. Chega a ser... A gente esquece, né? Todo o programa eu lembro, porque é um absurdo uma pessoa que fez um trabalho bem feito, que não teve nada a ver com os atentados, que muito antes, pelo contrário, deflagrou operações como essa que salvou o Moro, está preso. Não é estranho, gente? E que nunca foi militante, né, Tati? Ele nunca foi um militante bolsonarista, o Anderson Torres. Nunca. Ele participou do governo de uma maneira muito técnica. Exatamente. Mas é isso? E a competência técnica para aprender quilos e quilos, toneladas e toneladas. Transferir líder, né, de facção, de presídio. Sufocar a parte financeira, vocês lembram disso, né? Não conseguiram toda uma articulação para o Moro não ter acesso ao COAF, na época do início do governo Bolsonaro. Por quê? Porque o Moro tinha uma ideia de que tinha que estrangular as organizações criminosas pelo aspecto financeiro. Então, assim, ele já tinha essa ideia de antes, então a primeira coisa que fizeram tirar dele foi o COAF, agora já deram de volta para o... Né? Então, assim, o que é isso? Né? Já é um plano maior, né? O quanto a gente está realmente exposto a esse poder dos bandidos no Brasil, até essa bandidolatria, né? Que nós estamos vendo acontecer aí, bandido, bandidinho, roubar um celular, tanto faz, e todo esse discurso aí já tem a ver com quem está, de alguma forma, exercendo um poder muito grande no Brasil, que são os criminosos. Quantos meses ele vai fazer preso? Vai fazer 3 meses na cadeia, gente?
Isso é lamentável. Não dá pra gente engolir esse negócio. Com o Marcola, na mesma cadeia do Marcola. Prestem atenção no que nós estamos vendo no Brasil. Nós estamos vendo o Anderson Torres na Papuda junto com o Marcola, que o Lula tirou da prisão de segurança máxima, que ficava, sei lá, no fim da esquina do nada, com coisa nenhuma, e colocou lá em Brasília. Ao mesmo tempo, tirou o Anderson Torres de secretário de Segurança de Brasília. Por que será, né? E jogou na cadeia. Quero falar sobre a Noruega. A Noruega, até a década de 50, era um país pobre. Pobre. É um dos países mais bonitos do mundo, mas era um país pobre. Não tinha indústria, não tinha nada, vivia do bacalhau, da pesca. Aí, na década de 50, descobriu o petróleo, como a Venezuela, só que fez um modal completamente diferente. Continuou cobrando o petróleo e a gasolina na Noruega super cara, com os royalties do petróleo que poluem o resto do mundo, eles fizeram um fundo imenso e hoje qualquer cidadão norueguês é considerado rico. Mas aí eles são também verdes. Os carros lá são todos elétricos, as pessoas todas têm dinheiro e tal. E eles vendem o petróleo todo para quem? Eu pergunto para vocês. Para todo o resto do mundo que pode poluir, que não tem problema. Aí a Amazônia, o Fundo da Amazônia. Para que serviu o Fundo da Amazônia nos anos do governo Lula? Se, além de não proteger a Amazônia, não trouxe prosperidade para o seu povo. Nós temos na Amazônia 20 milhões de brasileiros que não têm condição de sobreviver, ou seja, são pobres. A floresta mais rica do mundo, tanto em minério quanto em recurso natural, tem a sua população absolutamente pobre. O que esse Fundo da Amazônia, que tem o grande doador, a Noruega, não cuidou das pessoas e, ao mesmo tempo, essa mesma Noruega tem a maior mineradora, a que mais polui a Amazônia, em operação por concessões de governos anteriores. O que esse Fundo da Amazônia está comprando de verdade? Prestígio político? A possibilidade de colocar uma mineradora no meio da floresta? Vamos lembrar que em área indígena não se pode garimpar, que o minério que é extraído do fundo do Brasil é do Brasil, não é nem sequer do dono da terra. Mas tem a mineradora lá, norueguesa. E aí esse Fundo da Amazônia até hoje, o Ricardo Salles devolveu, falou, não quero, porque esse Fundo da Amazônia aí, até hoje não produziu nada de positivo para o nosso país. Então chorou com os planos da esquerda fazem todo mundo chorar, eu também choro. Porque quem não quer desenvolvimento, justiça, quem não quer o meio ambiente preservado? Todo mundo quer. A questão é o que estão fazendo, deixando a nossa soberania nacional de lado. Eu vou lembrar que na logomarca desse governo tem a cor vermelha. A marca do Brasil se expondo ao mundo hoje tem uma partezinha que é vermelha. Então, vamos estar todo mundo bem atento que em país comunista não existem soberanias que não sejam do partido. Não existe liberdade. Então, a Amazônia é nossa. Estava sendo protegida, muito protegida pelo governo anterior e agora está sendo leiloada. Acharam bonitinho a Marina dizer que tinha 120 milhões de brasileiros passando fome e acham que o projeto dela faz eles chorarem? Ah, pelo amor de Deus, se engana com essa notícia quem quer. E o Alckmin já fazendo as suas costuras, porque quem fez a grande costura em relação à Amazônia com os gringos foi o Fernando Henrique Cardoso. Então, continuando isso, né, vamos tornar a Amazônia, talvez, parte de um fundo amplo, internacional, de qualquer maneira, isso é plano para tirar a Amazônia da gente. Não tenham ilusões. Não tem país bonzinho. A Noruega é toda limpa para os noruegueses. Ela polui o resto do mundo sem dó nem piedade. 7. Deputado propõe proibir atletas trans em competições femininas. Não, e essa questão eu digo sempre, que toda essa questão de gênero ela tem um ponto frágil. As mulheres. As mulheres são um ponto frágil. A gente percebe assim, ó, toda essa discussão tomou as revistas femininas, né, tomou os programas femininos, tomou tudo isso das mulheres, enfraquecendo a nossa posição. É óbvio, né, para qualquer pessoa, não precisa ser militante, que olhe para aquele rapaz, que hoje se acha uma mulher, ele, sei lá, americano, que competiu com a menina,
e vê que não tem a menor possibilidade, o tamanho do pulmão dele, o tamanho dele, não tem, isso não é coisa de se colocar no lixo e não promove o que o esporte deveria promover, que é uma igualdade entre os competidores, né? Uma igualdade sequer física. Então, é óbvio que eles têm que ter uma categoria própria, nada contra, eu só acho que eles, no esporte feminino, é igual a destruir o esporte feminino, porque, por exemplo, se a minha filha fosse competir com um trans, eu não deixaria ela competir, porque ela não teria a menor chance, ela ia se frustrar, eu não deixaria nem treinar, enfim, eu ia tirar. Então, assim, todos os pais têm essa mesma visão, não é uma questão de preconceito, eu só acho que a gente diz aqui na Bahia, e eu aprendi, apesar de ser gaúcha, que é cada abadá no seu bloco. Então, eu acho que é mais ou menos isso, é cada abadá no seu bloco. Ainda bem que o Maurício, vítima do cancelamento, que foi descancelado pela população de Minas, que o elegeu deputado federal, apesar dos globalistas, e a gente sabe quem derrubou ele, foram empresas grandes que derrubaram ele, né? Porque ele fez aquele discurso de ódio, não é só discurso de ódio, isso é, agora, quando a gente chamar a atenção para um absurdo, vira discurso de ódio, eu também não quero. Se eu sei que num negócio, num história em quadrinho, vai descrever uma situação dessa com uma certa naturalidade, eu posso tomar a opção de não comprar, de não gostar, eu como mãe. Então, é essa opção que parece que não temos mais, temos que aceitar tudo. Não é assim também. E não é assim que esses trans vão entrar na nossa sociedade, porque cada vez que a gente faz um absurdo desse, você gera no público que está sendo excluído, no caso as mulheres, talvez até um preconceito maior do que o que existia antes. Então, também essa conversa de exclusão, para mim, é conversinha para boi dormir. Na verdade, essa coisa não é inclusão deles no esporte, é exclusão das mulheres do esporte em geral, é muito mais grave. Então, a gente precisa sempre ter um olhar para enxergar aonde está a narrativa e onde está a verdade, e aonde que tem quem está sendo prejudicado nessas histórias todas. Porque as narrativas são sempre bonitinhas, né? Faz o cara chorar e tudo isso, mas também são as nossas pautas. Todo mundo tem pauta de inclusão. Só que vamos falar de inclusão mesmo, né? Vamos falar de inclusão no mercado de trabalho, né? De inclusão das pessoas na política, de inclusão de todo mundo em tudo, né? Agora, a inclusão, a gente vai defender só uma, que para incluir um, exclui o resto todo, aí não está correto. Então, é isso que eu acho. Eu acho que a gente precisa colocar, como fazemos aqui na Bahia, cada abadá no seu bloco. E eu queria dizer outra coisa, esse negócio de banheiro também é um negócio que me fez pensar. Eu estava lá na piscina, né, e tinha um homem trans, uma mulher que parecia um menino. Bom, homem trans. Homem trans, obrigada, Rebeca. Então, tinha ali. Aí eu fui no banheiro, ela entrou no banheiro comigo. Ela não entrou no banheiro masculino. Claro, porque é uma questão fisiológica, vai ser no banheiro feminino, porque vai sentar e tal. Ela entrou. Aí ninguém traz essa discussão, porque nunca vocês vão ver um homem trans entrar num banheiro masculino. Quer dizer, vai entrar sempre no banheiro feminino. Rapaz. Então, assim, a gente começa a ver que a mulher sempre é a grande prejudicada nessa história. Nessa historinha, a gente sempre sai prejudicada. Porque mesmo o homem trans, tendo aquela menina que quer ser menina, ela vai ter uma dificuldade biológica, né? Ela não vai entrar num banheiro de homem, de repente, sofrer até um abuso. Então, o que acontece? A gente está sendo completamente jogada de lado, as mulheres, nessa discussão. E quem não está vendo isso, so sorry, mas não está enxergando uma coisa muito grave. E isso de normatizar tudo quanto é comportamento sexual, vai ler Santo Agostinho, né? Vai ler. Porque ele era assim. E depois ele muda. Então, a gente tem que entender que esse comportamento sexual hiperliberado é que é Sodoma e Gomorra, né, gente? É Sodoma e Gomorra. Tudo vale, tudo pode, tudo isso, tudo aquilo. E você achar isso normalzinho para o teu filho de 13, 14, 15 anos. Ó, pais, olha aí. Fica de olho, mas muito de olho, porque isso de normatizar qualquer coisa, quer dizer, hoje eu saio como menina, amanhã saio como menina, hoje eu sou recatada, amanhã eu sou ninfomaníaca, isso é coisa de gente que tem múltipla personalidade. Com certeza, ou que está Tati. completamente perdido. Perfeito. Né? Então, a gente vai normalizar, não, agora eu sou um gênero. Ah, pelo amor de Deus, todo mundo é um DNA só, todo mundo é uma pessoa só, não adianta querer botar um ser humano diferente do outro. Ponto. Em seu
terceiro ano à frente do Executivo Soteropolitano, o prefeito Bruno Reis tem sua gestão aprovada por 81,5% da população da capital, segundo o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado ontem. Não, eu queria dizer que eu acho que isso é verdade, porque eu já andei com o Bruno na nossa comunidade, ele joga dominó, ele conversa com a galera, as pessoas adoram ele, e nós não podemos negar que político bom é aquele que melhora a vida das pessoas. Ponto. E as pessoas que moram nas regiões de Salvador, em alguns bairros, têm visto uma melhora visível. É a praça que está arrumada, é o centro comunitário que está funcionando, é a escola que foi reformada, é muita competência na gestão do negócio público. E isso, o Bruno e sua equipe, já desde o Neto, estão de parabéns. Todos os secretários, a secretária Mila, agora do Desenvolvimento Econômico, lançou um programa que é o Empreender, onde vai ensinar esses pequenos empresários aí da região metropolitana de Salvador a se organizarem, a serem mais competitivos. Então, tudo isso é um trabalho que vem de uma gestão que tem um plano, e o plano é melhorar a vida das pessoas. E eu acho que isso é que faz a diferença. Quando as pessoas sentem que aquele representante está melhorando a vida delas em algum aspecto. E isso, a Prefeitura de Salvador, é inegável, muito, mas muito mais eficiente que o governo do Estado, que mostra uma incapacidade de resolver os problemas que estão no seu colo, como saúde, bem lembrou a Vanessa, e segurança pública. Então, imagina o que seria do nosso Estado se tivéssemos essa mesma gestão. Seria uma maravilha. Então, nós temos hoje só a Prefeitura de Salvador, temos que nos fechar em cima dessa prefeitura para que as pessoas, os mais frágeis, os mais pobres, continuem tendo a sua vida melhorada. A nossa fábrica também fica na região metropolitana de Salvador, e eu acho que é muito importante que a gente mantenha essa prefeitura. Então, eu, 100%, tenho certeza, os republicanos também, vai apoiar ele o tempo todo para a reeleição. O capitão Alden comemora a notícia de que CPMI do dia 8 de janeiro terá andamento. Aplausos, excelente, após o deputado federal André Fernandes usar as redes sociais para anunciar que, em conversa com o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, foi garantida o andamento da CPMI. Eu acho que se ela não tivesse super bem articulada, e a gente está vendo deputados colocarem assinaturas novas a todo dia, eu acho que o Lula teria embarcado para a China, para começo de assunto. E eu acho outra coisa. Eu acho que todo esse excesso de violência, tanto no Rio, que teve também uns ataques, como no Rio Grande do Norte, essa gangue, né, desmantelada agora, com a probabilidade de atacar o Moro, e outras atividades autoridades que não foram reveladas, lembrem sempre, não era só o Moro o alvo. E eu acho que isso tudo comove mais o Senado e deixa o Rodrigo Pacheco meio encurralado. E eu acho que ele não terá nenhuma chance de escapatória. Não vai ter deputado tirando assinatura, muito pelo contrário, vai ter deputado colocando. Ele vai ter que rodar. O Arthur Lira já se posicionou contra o Pacheco, dizendo que se o Pacheco não resolver o caso das medidas provisórias e da hierarquia e tal, ele também nem foi na viagem à China, quer dizer, jamais o movimento de ficar aqui, deixar o Pacheco ir com o Lula para a China, aí o Lula já não vai mais para a China. Então, eu acho que a articulação do PT está mais parecido com aqueles planos mirabólicos do Dick Vigarista, sabe? Aqueles que dão sempre errado. Eu acho, gente. Claro, parece piada. Lula diz que livros de economia estão superados e defende nova mentalidade sobre governar. Coloca as risadas aí, Felipe Dilon. O Lula disse nesta segunda que é preciso arejar a cabeça e que os cursos de economia precisam mudar e diferenciar custo, gasto e investimento. Olha, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, sobre a esquerda e sobre o Lula, né, é que nós estamos vivendo aí nessa fala o negacionismo econômico, né? Aí ele está negando anos e anos de ciência econômica, que chegaram à conclusão que o único jeito de controlar, não de controlar no sentido de controle, né, mas é ter a economia sob controle, ter os estados e as moedas sob controle, é justamente controlar o gasto público.
E o que ele está dizendo é que ele acha que isso não funciona. Ele simplesmente acha que isso não funciona, então ele tem que gastar e contratar milhares de pessoas, inflar o Estado, deixar o Estado ineficiente, paquidérmico em cima das costas do cidadão. E todas as teorias econômicas postas em prática, nesse sentido, quebraram os países. Aí a Venezuela, a Argentina e tal. Então, ele não tem nenhum fundamento científico para falar essa bobagem, né? Mas fundamento científico também não tem equipe econômica, nenhum fundamento, né, econômico. Nós temos ali o nosso ministro da Economia, que ganhou o apelido essa semana de Taxade. Então, assim, porque, claro, porque ele quer taxar tudo, né? Porque ele nunca olha que a saída pode estar na outra ponta, ou seja, em segurar o gasto. A saída para ele está sempre em aumentar a receita, e a receita é imposto, e quem paga imposto é você, eu, todo mundo. Então, ele quer sempre aumentar o imposto para poder gastar mais e gastar mal, e fazer todos os absurdos que a gente já viu fazer em outros governos petistas. Então, aí ele vem negando, né, os livros econômicos, que o objetivo dele sempre é atacar a única pessoa que está lá segurando o Brasil nas costas, que é o Roberto Campos, no Banco Central. Então, ele acha o quê? Que pode baixar o juro na canetada, que pode baixar os preços na canetada, que pode segurar a inflação na canetada, porque, afinal de contas, ele está certo e todos os livros de economia estão errados. E o resultado disso é a Bolsa de Valores. Essa semana teve queda livre. Chegou a cair 3 pontos num mesmo dia, o que já dá um acumulado, desde que esse governo começou, de quase 15%, foi o que nós perdemos, as empresas brasileiras perderam nos primeiros 3 meses desse ano, ou nos primeiros dias desse governo, 15% do seu valor. Eu vou lembrar que a maioria das ações, ou as mais importantes ações na Bolsa de Valores, são de empresas estatais que estão sendo hoje administradas dentro daquilo que a gente já viu acontecer e que a Lava Jato também nos mostrou. E é por isso, talvez, o grande ódio que o Lula tenha da Lava Jato, por ter exposto esse projeto de poder que tem a ver com empobrecer a todos nós. Então, ele quer o quê? Ele quer permissão para empobrecer a todos. Agora, passa pano, Miriam, então. Passa pano para mim aí, no negacionismo econômico. E o pessoal da Faria Lima? E o sapatênis todo? Que tal? Tá bom para vocês? Bota o livro no lixo. Tudo que você estudou aí não vale nada. Nada. Fez o L. Agora, me diz aí, USP, Unicamp, INSPER, Fundação Getúlio Vargas. Que tal, hein? Para que alguém vai fazer um curso de economia na sua universidade se o próprio Dilma está dizendo que os nossos livros não servem mais para nada? Então, assim, olha o caos que está o Brasil. Então, a gente hoje está vivendo, por isso que eu digo que eu acho que a CPMI vai sair, porque hoje é do interesse de quase todo mundo que ela saia, né? Agora eu faço a vinheta. Brado Entrevista. Agora foi, solta de novo. Brado Entrevista. Brado Entrevista. Falando mal do cara, né? Tava aí. Vamos conversar hoje como entrevistado o reverendo pastor diretamente de Porto Seguro, sul da Bahia, Geraldo Soares. Bom dia. Manda um abraço para a doutora Raíssa, sou uma profunda admiradora dela. Tem uma coisa que me deixa, sabe, até pela minha posição, também entrei para a política, também sou mulher, eu tenho uma sensação de que, apesar das mulheres estarem ocupando algum espaço, elas não têm muita relevância, assim, a opinião delas na composição política aí dos partidos. É uma sensação minha, ou você acha que... Porque, com toda essa importância política, a doutora Raíssa tem 1 milhão de votos, não é isso? Quase 1 milhão de votos. Mais de 1 milhão. Ela tem, vamos dizer aí, pelo menos 10%, 15% do eleitorado baiano, é bastante coisa. E eu não vejo nem a imprensa, nem os políticos tradicionais darem para ela a relevância que eu acho que ela deveria ter. E eu acho que isso é um problema, inclusive para nós mulheres, porque ela é uma voz fundamental para a Bahia. A Bahia é um estado bem difícil. Eu acho até que essa decisão de mudar para Minas é uma decisão que também me passa, às vezes, Geraldo, né, de sair desse estado assim tão difícil para a gente, principalmente para as mulheres. Eu já ouvi outras queixas. E o que você acha que ela não vai conseguir espaço nos partidos para poder ter as condições, né? Porque a gente sabe que sem condição a gente não pode ir para lugar nenhum. Tati, você está coberta de razão. O sistema é machista. E ele é machista de querer expulsá-la do partido.
de doutora Raíssa aqui, eu vou fazer de tudo para que ela não tenha vez, para que ela não tenha os diretórios dela, nem os diretórios que ela ganhou. E você sabe que uma mulher ganhar de Ota Alencar, Cacá Leão, João Leão, ACM Neto nas cidades é um milagre. E só a doutora Raíssa para... Então, os partidos são mandados por homens, e esses homens, quando tem uma mulher nesse nível que Raíssa se tornou, né, que pode ganhar até para Senado em Minas Gerais, se Zema falar assim, doutora, vem para cá, acabou. Acabou. Né? O que acontece? O sistema é machista. Se não fosse machista, não precisava de Geraldo Matos estar lá dando porrada. Porque ela sozinha dando porrada não dá. Porque todos os homens se juntam mesmo contra. Porque eles não querem ser liderados por uma mulher. Ponto final. Então ela, por exemplo, ela pode ir para um outro partido. Mas a primeira coisa que eu vou querer saber, porque é a minha esposa, 25 anos, eu vou querer saber, meu querido, você vai realmente pegar esse diamante negro e vai deixar esse diamante negro ver até o limite, qual é o limite dele? Ou você já vai pegar a cabecinha dela, botar um cabresto e ela é minha deputada federal e pronto? O que você vai fazer? Porque primeiro ela é pastora, segundo, tem uma família, tem um marido e é pastora. É uma médica por excelência, inteligência, ponto fora da curva. Poucas pessoas sabem, Tati, que ela é o primeiro CRM, foi ela que organizou o tratamento precoce, já aplicava o tratamento precoce em janeiro de 2020. 2021 ela foi para a TV, falou, tem um protocolo. 2020, fevereiro de 2020, ela foi fez um vídeo para os médicos daqui. Depois, em março de 2020, ela protocolou o protocolo que ela já estava com 300 pessoas e as pessoas não morriam. Isso foi no Brasil inteiro. Foi a primeira médica que fez o tratamento precoce e assinou com o CRM dela. Então, é uma pessoa de coragem e que ela arrisca a própria profissão para salvar as pessoas. Quer dizer, é a essência de um político. Só que ela não gosta que eu falo que ela é política. Eu não sou política, eu sou assim. E aí, o que acontece? Uma mulher dessa não pode ser tratada como se de cabresto. E isso acontece demais. Então, eu ainda não estou tranquilo, porque eu sei que uma pessoa com a essência dessa, uma pessoa que está na mídia, mesmo que ela não fale e fique 4 meses sem falar, uma pessoa que é uma voz da direita, é uma pessoa que é uma voz aí da medicina, né? 750 médicos já fizeram um abaixo-assinado a favor dela na Bahia. E poucas pessoas sabem, mas vai sair no documentário. Uma mulher dessa, que faz um tratamento, que salva vidas, pega a gestão pública de saúde aqui, faz um hospital, faz um SAMU novo, faz um centro médico novo, pega com 1,5 milhão, deixa com 21 milhões em caixa. Uma mulher dessa que tem todos esses parâmetros, que eu te falei, herói, gestão pública, etc., não pode, você não pode... Verendo, vamos falar sobre as pesquisas. Eu estou aqui com alguns dados de pesquisas em Salvador. Eu concordo com você, viu, Tati? É difícil, é muito difícil. Estamos colados. Eu sou cabo eleitoral da doutora Raíssa incondicionalmente. Acho que ela é um exemplo de mulher, de coragem e de tudo isso. E a Bahia fazia muito tempo que não tinha uma mulher dessa estatura política. Então, comigo, Geraldo, vocês sempre vão poder contar, porque eu sou fã. Sim. Já era fã muito antes de ser candidata, quando estava lá vendo os primeiros vídeos esses, lá nos idos de abril de 2020, já expondo isso que nós acabamos vivendo, que foi uma verdade. Esse, sim, a negação desse tratamento, para mim, foi um grande genocídio. Gente, são 10h42, quero aqui agradecer a Tati Mandelli por
por mais um programa aqui. Excelentes comentários. Obrigado, Tati. Deus abençoe. Obrigada, Timóteo. Semana que vem estou aqui, sexta-feira. Eu fui agraciada com um prêmio da Câmara de Vereadores de Salvador, chamado Mulher Notável. Também vai ser sexta-feira, final do dia 31. Eu fiquei muito feliz com essa notícia. Além do outro, né, que é o título de cidadã soteropolitana, que é na outra semana. A Câmara de Vereadores me agraciou com 2 comemorações nas próximas semanas. Fiquei muito feliz. Semana que vem vou lançar aqui antes da hora, né? Que a gente vai só lançar oficialmente o Instituto na quarta-feira, dia 5 de abril, mas aqui na Brado, na sexta-feira, nós já vamos mostrar o lançamento, o primeiro vídeo de lançamento do Instituto. Já até mandei para a Rebeca, só que nós vamos segurar para a semana que vem. Olha aí, legal. E queria dizer para vocês, muito feliz de estar aqui, o programa hoje foi ótimo, divertidíssimo. E eu digo sempre que se não é divertido, não é sustentável. Então, toda sexta-feira eu estou aqui, porque não tem nada mais divertido para minha sexta-feira de manhã do que estar aqui com vocês, com o Timóteo, com a Vanessa. E você vem de outra cidade, né, Tati? Hoje demorei 1h15. Dentro do carro, imagina, 1h15. Eu chego em 5 minutos, fico bravo. Rapaz. Mas é muito bom a gente ter essa voz e essa voz, né, reverberar aí. Tive que abrir outro perfil no Instagram, daí agora vocês acham oficial, Tati Mandelli. O outro também está ativo, só que o outro está com o Xadalban. Enfim, estamos aqui para passar essa informação, para dizer o que, às vezes, a mídia tradicional está cheia de dedos para dizer que é o óbvio. Obrigada aí pela oportunidade.